Ao vivo! Hashtag Live da Hora Nona. E nesta noite, nosso convidado especialíssimo é o Thiago Grulha, tá ligado? Thiago Grulha, menino talentoso, poeta e cantor e pregador. Pensa num menino top. Live da Hora Nona. Hoje é com ele. E já chegou aí, ó. Menino bom, rapaz. Menino bom, bonito. Gato, BBB. Esse menino é fera. Já convidei ele aqui. Vamos aguardar. Deixa eu botar aqui. Tururu. Thiago Grulha. Fala, mano. Na rede, aí é mancada, hein? Tô na Na beira da rede, tô praia, em jogando a cara. Guarapari, meu amigo. Guarapari. Aí é pra você provocar mesmo e perguntar: e aí, vai deixar sua inveja aparecer ou vai fingir que você não sente? Guarapari, cara. Tô aqui sofrendo, comendo muqueca de peixe, entendeu? Aí, Comendo muqueca. isso, isso não me provoca, eu não gosto de peixe. Você não gosta de peixe, não? Ah, rapaz, aqui é top. E aí, Tiagão, beleza, mano? Beleza? Tamo aí. Tô Obrigado pelo querendo, tô convite. querendo Espero que falar seja um papo brother, legal. né? Como você é de São Paulo, vamos de mano. Brother, mano. Então, se apresenta aí pro pessoal daqui, caso não te conheça, ou mas que te conheça através da sua arte, mas que não te conhece pela sua história de vida. Conta um pouquinho aí de forma resumida seu nascimento. Eu sei que você cresceu na igreja, sei que você cantava no coralzinho das crianças e tal. Então, dá uma resumida aí, como é que Deus falou com você, como é que você converteu de fato, como é que você começou a caminhada cristã e pelos caminhos e processos que Deus fez com você até o dia de hoje. Primeiro eu queria deixar avisado que se der ruim aí na internet eu cair, manda ver, prega, canta, filosofa aí, conta a sua história e manda ver, tá bom? Tranquilo, mete bronca. Sou nascido aqui em São Paulo, na Zona Leste de São Paulo. Tenho três irmãos, um mais velho, dois mais novos, todos eles na igreja, todos eles firmes no Evangelho. Filho do Nivaldo e da Nilce, meu pai músico, também trabalhou no Correio a vida inteira, minha mãe também musicista, do lar e sempre amor nos servir, nos abençoar, como tem feito até hoje. Nasci na igreja, né? Vivi a minha vida inteira no ambiente religioso, mas tive uma relação mais intensa com a fé na adolescência através de um contato muito bacana com o movimento gospel, assim, que estava meio que crescendo fortemente lá perto de casa, Renascer e tal. E eu comecei a frequentar esse ambiente e eu vi muitos jovens trabalhando. Isso me impactou muito. Eu sou de uma igreja batista a vida inteira e na minha época de adolescente, a igreja onde eu ministrava não, onde eu vivia, era uma igreja que era conduzida por pessoas mais velhas, pessoas mais experientes, pessoas mais preparadas. Nada contra, maravilhoso. Mas quando eu fui numa Renascer e eu vi aquele monte de gente com 15, 16 anos, orando na porta, orando de joelho, cantando, dirigindo a programação, pregando, eu falei, brother, jovem pode fazer isso aí também? Aí aquilo foi um despertamento que me colocou numa busca mais intensa do evangelho, que eu já obedecia de maneira externa, mas que talvez eu não tinha ainda sido implodido por ele, né? E aí, a partir dali, comecei a me dedicar mais ao envolvimento com a comunidade local, comecei a servir a igreja que eu fazia parte, comecei a cantar, comecei a dar aula para as crianças, comecei a trabalhar com meu pai tocando no coral, e a partir daí não parei mais. Eu sou um rato de igreja, como dizem, e gosto muito do ambiente da igreja, e estou sempre lá fazendo alguma coisa. É para trocar uma lâmpada. Trocar lâmpada não, porque eu sou ruim, mas até lavar banheiro de igreja já lavei. Encerar chão, então já fiz de tudo. Que legal, brother. Muito, muito legal.
Mas e aí, fala pra gente aí sobre os seus trabalhos musicais, de poesia, de escrever, refletir e tal. Sei que você tem bastante coisa produzida nesse tempo. Fala pra gente um pouco aí dos seus trabalhos. Eu não tenho Vou entrar rede. aqui que começou a chover demais ali, rapaz. Então nós vamos chegar Bora. mais para dentro aqui, mas pode falar. Eu não tenho rede, mas eu tenho eu tenho um trabalho na música desde 2007, foi quando eu gravei meu primeiro CD. Então eu gravei o No Meio da Multidão, depois o Palavras, depois eu gravei o Meus Passos no Tempo, aí um DVD chamado Somos Iguais e recentemente eu gravei em 2017 o Tão Perto Eu Não Vi. A minha vida musical Hum, tem tudo a ver com a minha família. Eu sou de uma família de muitas pessoas envolvidas com a música. Tios que cantam, tias que cantam, primos que cantam, meu pai, minha mãe. Então eu cresci cantando nos corais da igreja, nas programações da igreja. Mas eu comecei a desenvolver uma atividade ministerial, assim, no sentido de sair um pouco do meu ambiente para conhecer outros lugares, quando eu comecei a compor. Eu comecei a escrever música e isso me deu um espaço, porque não era muito comum naquela época um jovem batista escrever músicas, pelo menos na minha região ali, no local onde eu convivia. A gente era muito bem servido por outros compositores, muito bem servido por outras pessoas, mas não tinha muita produção local, não tinha nada ali do nosso gueto, do nosso cantinho. Então, quando eu comecei a compor, eu acabei chamando a atenção dos congressos de adolescentes e jovens da região, comecei a cantar bastante as minhas músicas, e as minhas músicas começaram a fazer parte da vida das pessoas de uma maneira muito natural, muito simples. E nesse meio tempo eu conheci o Baruch, e nós nos tornamos amigos. Ele me convidou para trabalhar com ele, na época era para ser office boy. Então eu comecei a trabalhar com o Baruch entregando, sério, indo comprar goiaba para ele, indo pegar CD na Bom Pastor, na época a gravadora dele. Comecei ah, arrumando a mesa para ele receber convidados, limpando que o chão quando legal. estava sujo. Essa era a minha rotina com o Baruch. Eu trabalhava nesse sentido. Quando a pessoa que fazia a agenda dele precisou parar, ele me perguntou se eu tinha coragem de assumir essa função. Eu assumi, fiquei então desde 2000 e pouquinho trabalhando com a agenda dele. Em 2006, ele me fez o convite para gravar um CD, que ele ia produzir meu trabalho. E aí foi o Baruch que providenciou e viabilizou tudo que eu já fiz na parte de música. Todos os meus CDs, o meu DVD, tudo foi o Baruch que financiou, tudo foi o Baruch que possibilitou. E o livro que eu escrevi também foi o Baruch que bancou. Claro que, graças a Deus, houve um ressarcimento disso, né? A gente trabalhou, vendeu CD, vendeu o livro e ele conseguiu ressarcir esses investimentos, mas ele não fazia esse investimento esperando ressarcir. Ele fazia porque ele acreditava, porque ele apoiava. E desde 2007 eu estou na estrada, cantando, pregando, ajudando do jeito que eu posso. E agora escrever, brother, foi a internet, né? A internet me deu essa possibilidade. Twitter, na época, eu comecei a escrever no Twitter e eu comecei a fazer frases e as pessoas começaram a se identificar. E Facebook também comecei a escrever e não parei mais. A escrita se tornou a minha comunicação mais constante com as pessoas. E eu tenho feito isso, tenho cantado, tenho às vezes pregado, tenho aí escrito alguma coisa quase todo dia. E atualmente eu ajudo o pastor Saldiba como auxiliar na área de jovens e família na querida igreja Ibabe, onde está o seu amigo Edu, que foi a ponte entre nós. Bênção, que bênção. Você mora ainda na Zona Leste ou não mais? Eu moro mais longe ainda da Zona Leste. Eu moro em Suzano, que é um município que fica Suzano, depois do extremo pode crer, eu oeste da conheço. leste. Conhece? Conheço. Eu moro em Eu Suzano. morei Minha em São esposa. Paulo, cara, de 99, que foi quando eu conheci a Ibabe, de 99 a 2002. Ah, 4 anos. Eu fui skatista profissional, então, por causa dos patrocínios, da mídia, naquele tempo a mídia estava em São Paulo, né? As revistas, os vídeos. Então, para viver do skate, sem ser pela via dos campeonatos, que nunca foi muito a minha competição,
mas você precisava, então, estar em São Paulo para poder aparecer na mídia e conseguir e manter os patrocínios e tal. E aí eu fui morar na... Primeiro eu morei de favor na casa de um amigo da minha mãe, em Higienópolis, o que me apresentou, o que me levou por osmose ali ao Mackenzie, e foi uma bênção para mim, porque eu morava em Higienópolis, e era uma rua transversal que saía quase em frente ao Mackenzie, e depois eu fui morar na Barra Funda e a igreja mais perto era a Ibabe. E aí, cara, eu meio que sem querer, eu fui parar lá na Ibabe e frequentei por um bom tempo, só que por causa do skate, os eventos, os campeonatos, a gente viajava para o Brasil, né? Disputava vários campeonatos, sul-americano, mundial e tal. Então, assim, domingo era dia de evento, quase nunca eu podia estar na igreja por causa dos patrocínios e tal, mas frequentei bastante, principalmente o culto, um culto de ensino que tinha com o Ari na época, né? E ele estava começando um movimento que chamava Grupos Familiares, se eu não me engano, e ele fazia umas revistas, o início daquele movimento que hoje são pequenos grupos e tal, e eu peguei Que aquela legal. transição, saindo do prédio, indo para a tenda, a visão de missão integral, teve um congresso, e eu tive acesso ao René Padilha e Companhia Limitada, e aí a mente explode, né, cara? Eu saí de um contexto extremamente tradicional, a minha igreja, em 99, eu saí da minha igreja em Volta Redonda, não tinha nem bateria, nem guitarra, nem nada, cara. Volta Era só Redonda? Volta Redonda. Na Eu conheço central uma de Volta parte do Redonda. Retiro. Retiro, tem a PIB do Retiro, é uma igreja muito saudável lá, muito boa. É do lado de lá da ponte, eu era do lado de cá, na central. E, enfim, cheguei em São Paulo, aí eu conheci o movimento de juventude da Renascer, que explodiu minha mente por um lado. Depois eu fui para Ibabe, explodiu minha mente para o outro. E depois alguns amigos skatistas foram se convertendo e me convidaram para ir na Lapa, numa igrejinha que estava começando. Cheguei lá, algumas cadeirinhas de plástico e o púlpito era uma prancha de surf. E aí eu fiquei escandalizado com aquilo, e o Rina cantando um reggae junto com a esposa dele, bola de neve. Eu falei, não, tá de brincadeira, mano. Aí minha mente explodiu para esses lados tudo aí, eu voltei de São Paulo compreendendo que o reino de Deus é multiforme e é plural, e foi uma bênção para mim nesse sentido. Tudo que eu vivi ajudou a desconstruir muita coisa, e Deus permitiu tudo isso, e muito bom para mim nesse sentido. Que legal. Meu irmão também é skatista. Ele não chegou a ser profissional, mas ele trabalhou bastante para ser, não conseguiu. Hoje ele tem um projeto muito bacana, chama Skate com Propósito. Toda segunda-feira Ó, ele junta a galera, anda de skate, prega o evangelho. Já fez vários campeonatos. Ele narra também pô, que campeonato, então legal, ele cara, que curte muito. legal. Depois a gente troca mais ideia, pegar o contato dele. Legal, legal. Bom demais. Mas, Thiago, diz aí, cara, como é que você está nesse tempo aí, desafios, dificuldades, pandemia, como é que tá aí São Paulo, né, cara? É muito forte aí todas essas questões, é a maior metrópole do país. Como é que vocês estão se virando aí? Como é que está sendo essa experiência? Quando eu penso de maneira bem particular, no micro, a gente está bem. Aqui em casa, eu, minha esposa e meu filho, a minha esposa Ariane, meu filho João, de 2 anos e 2 meses, nós estamos bem. Estamos conseguindo lidar com as circunstâncias de uma maneira bem saudável. Abrindo um pouco, meus pais, que moram aqui do lado, no condomínio do lado, eles estão bem, mas a gente fica um pouco mais cuidadoso, porque minha mãe teve câncer, então ela está no grupo de risco de maneira um pouco acentuada pela imunidade baixa, então a gente é bem cuidadoso com eles, a gente evita muito, para falar a verdade, eu quase não vejo meus pais, a gente evita estar lá para protegê-los, né? Então a gente se fala pelo muro, a gente conversa pelo muro, é muito legal, mas eles estão bem. Minha tia, meu pai e a minha mãe estão juntos. Meus irmãos, o mais velho, ele mora em São Carlos, uma cidade do interior de São Paulo, é professor lá na USP, ele está bem, junto com meu sobrinho e minha cunhada, estão bem. O meu irmão caçula, ele é um apaixonado pelo evangelho, ele é um líder de igreja, então ele está bem envolvido com a comunidade, assim, está bem envolvido fazendo coisas que ele pode fazer. E ele e a esposa dele estão bem. E o meu irmão Thales, junto com a minha cunhada, agora estão com a minha mãe. Meu irmão é diabético, então ele também está no grupo de risco, então ele não sai de casa. E por ele nunca sair de casa, ele estava em quarentena geral, então ele pôde ficar com meu pai e com a minha mãe aqui agora,
Então, pensando em família, estamos bem. Pensando em igreja, cara, eu sou um privilegiado. Eu sei que eu sou extremamente privilegiado de fazer parte da IBAB, porque a IBAB ela já tinha uma estrutura preparada para esse momento. Claro que a gente teve várias situações para resolver, claro que foi difícil para todo mundo, né? Não é fácil. Mas ela já tinha um trabalho na plataforma, ela já tinha um trabalho na internet, ela já tinha um trabalho de transmissão muito já elaborado. Enquanto algumas igrejas estavam tentando descobrir como é que transmitia um culto, a IBAB já fazia isso muito Cara, bem. em Já era 99, em 99, 21 anos atrás, eu fui na IBAB e já tinha uma maneira de divulgar, e naquele tempo era fita cassete. Era Sim. vendido por um preço bem baratinho os sermões do Ed. Eu tenho guardado uma fita cassete de um sermão que ele pregou em 99 chamado O Evangelho dos Evangélicos, alguma coisa assim. Olha E que uma legal. benção, uma visão. Eu lembro que em 2001, 2002, ele já falava em disponibilizar os sermões em MP3. A gente nem sabia o que Sim, era isso direito. é O verdade. Ed tá na frente, não tem É jeito. isso aí. Fita, depois CD e depois ele disponibilizava tudo no site MP3. Então, Tudo. As séries. Eu lembro que eu já tinha saído da igreja e eu assisti as séries dos pecados capitais que ele fez, uma exposição do livro de Gênesis, baixando do site na internet de escada para ouvir no MP3 Player. olha que legal. Então, nesse sentido, a igreja ela tem conseguido, com a sua estrutura, que não é só uma estrutura física, mas como você bem disse, um olhar, por ser vanguardista, por ser uma comunidade que sempre está olhando para o futuro também, sem desprezar o presente, a gente estava minimamente preparado para lidar melhor com algumas coisas. Então, pensando em pastoreio, pensando em estrutura de igreja, nesse sentido, a IBAB já estava bem servida. E outra coisa, cara, a IBAB ela tem um material humano absurdo. Você tem um Edu da vida, que é um cara incrível, tá aqui com a gente. Você tem o dos Anjos, que é um gênio. Você tem um Saldiba, que além de ser um cara incrível, também é super organizado, é um cara que sabe sistematizar bem as coisas. Você tem o pastor Claudinho, você tem o pastor Robson, Meu, é muita, nem vai citar todo mundo. É muita gente. Então, o fato de fazer parte desse grupo, desse pastoreio mútuo, também foi muito tranquilizador. E o Saldiba, que é o meu pastor direto, a quem eu presto conta, quem trabalha junto comigo, ele também foi muito solidário, muito generoso. Então a gente está conseguindo, até o momento, desenvolver um trabalho que é o que dá para fazer nesse tempo e que tem sido minimamente frutífero dentro dos limites que nós estamos enfrentando. Então, também pensando em igreja, a gente tá bem. O meu maior sofrimento é a questão da dor das pessoas próximas e não próximas, doenças, lutos, questões financeiras. A gente tem tentado ao máximo ajudar, estar perto, mas é muito difícil presenciar tudo isso. A gente tem muitos amigos sofrendo, muitas pessoas próximas em situações difíceis. A gente também fica nessa luta entre a informação e a desinformação, né? O que é, o que não é. Esse clima, ele é angustiante, né? E a gente tem tentado lidar com ele fazendo isso, conversando, tentando ao máximo contribuir de alguma maneira e não pirando, né? Não fazendo disso um caminho para o desespero, mas uma oportunidade de reflexão e de unir forças com quem quer conduzir as pessoas para o bem, né? Quem quer esclarecer e, ao mesmo tempo, ter compaixão daqueles que preferem ficar no obscuro, né? Muito legal isso, cara. E compartilha aí com a gente qual foi a sua devocional de hoje, talvez um texto que Deus falou com você, talvez uma observação que você teve. O que é que você recebeu de Deus hoje que você poderia compartilhar com a gente? Hoje, uma coisa que tá desde manhã na minha cabeça, e eu até fui no YouTube para tentar encontrar esse episódio do Pica-Pau, cara, eu não achei. Eu me lembrei de um episódio do Pica-Pau, onde o Zé Carioca e ele, né, vivia naquela batalha constante, naquela irritação mútua. E em algum momento do desenho, cara, ele tá apresentando uma série de espetáculos. O Pica-Pau é famoso, ele tá entretendo a multidão, ele tá fazendo todo mundo aplaudir. E o Zeca Carioca fica ali
com inveja, querendo também ser famoso. E aí ele sobe no palco e ele começa a ingerir um monte de coisa. Ele bebe gasolina, ele bebe álcool, ele faz um monte de coisa. E no final ele acende um fósforo e explode. E aí todo mundo começa a aplaudir, todo mundo começa a gritar. E aí o Pica-Pau olha para ele e fala: meu, você é um sucesso, todo mundo te ama, faz de novo. E ele tá subindo assim, igual um fantasminha, e ele responde: o problema é que esse eu consigo fazer só uma vez só. Isso aqui eu consigo fazer só uma vez. E por que eu fiquei pensando nisso? Eu fiquei pensando que tem muita gente que é aplaudido, mas morreu para alcançar esse aplauso, sabe? É gente que comprometeu a própria vida para ganhar admiração. É Zeca Urubu, o Edu me corrigiu aqui. Então, eu fiquei com isso na cabeça hoje. Hoje foi a coisa que eu li. Hoje eu li a história de Nicodemos. Hoje eu conversei um pouco sobre esses assuntos. Mas o que mais ficou forte em mim foi isso. Foi essa cultura do espetáculo, essa cultura da admiração, que faz com que a gente esteja disposto a perder a vida para ganhar aplauso. E quando alguém fala para você, faz de novo, você nem consegue fazer mais de novo, porque você não sabe nem quem você é, você não sabe nem como é que você chegou nesse lugar. Você fica tão perdido, tão perturbado, tão escondido de si mesmo, que você não sabe fazer o caminho de volta. Então, se eu pudesse deixar uma palavra para as pessoas que estão ouvindo, é que nós estamos cada vez mais nesse ambiente onde a gente sempre quer ser mais do que é, para ter mais do que tem, mas sem saber o porquê. Quando a gente procura entender o que está movimentando na minha cabeça, por que eu quero isso, por que eu desejo tanto isso, por que isso parece que é tão importante para mim, aí a gente começa a perceber que os nossos sonhos se tornam, na verdade, pesadelos. São apenas desejos que sufocam a verdade e são coisas que nós nem deveríamos ter no coração. Então a gente acaba orando muito por coisas que nós nem deveríamos orar, porque elas nem deveriam ser o foco da nossa atenção. Uma vez eu estava com os amigos conversando, né? E aí a gente conversando sobre oração, eu perguntei para eles, e eles foram muito carinhosos nas respostas. Eu perguntei assim: cara, se Deus responder todas as orações que você fez no último mês, pensa no último mês, todas as orações, eu perguntei para eles, quantas pessoas seriam abençoadas além de você? Uau. Se Deus responder o último mês do que você orou, alguém vai ser curado? Alguém vai ganhar um novo emprego? Alguém vai sair da depressão, do medo? Alguém vai conseguir encontrar o evangelho? Agora, se nos últimos 30 dias você só orou pedindo um carro, pedindo mais dinheiro, pedindo para ser feliz, pedindo... Então é isso. Eu acho que a gente deveria aprender a orar com Jesus para depois orar para Jesus. Quem não aprende a orar com Jesus, não dá para orar para Jesus, né? Então, é o que ficou na minha cabeça hoje. Muito bom, cara, muito bom. Os seus textos, eles são, assim, de uma sensibilidade muito peculiar. Eu também sou dessa área, um pouco assim, da escrita, da poesia, porque eu curto rap desde que eu sou criança, porque eu fui criado na rua e tal, e o skate, né? Então eu ouvia no Walkman, com 10, 11 anos de idade, um Walkman que eu fiz um rolo, comprei, vendi, comprei, trabalhei, vendi picolé, vendi laranja no campo de futebol e tal, e arrumei uma bola que o cara não queria me vender o Walkman, ele queria uma bola. Então eu dei um jeito de comprar a bola para trocar a bola pelo Walkman. Um Walkman da Aiva, na época, e eu tinha uma fitinha, cara, que veio do Paraguai, todos vinham do Paraguai naquela época, e eu tinha uma fitinha, cara, que eu ouvia Public Enemy, Run DMC, Racionais, os primeiros, né? Fim de semana no parque, O Homem na Estrada, que o sample é tirado daquela música do Tim Maia, né? Ela partiu, ela partiu. E aí o KLJ, que é o Kleber, né? E, enfim. Então, esse é meu universo, desde pequeno. Então, eu sempre fui dado a essa... Participei das batalhas de rima, de freestyle, lá nos primórdios, no Rio e tal e tal. Então, assim, eu tenho uma sensibilidade porque fui exposto a isso por muito tempo. E uma coisa me chama atenção, porque raramente você escreve preocupado com as rimas. Às vezes tem, mas não é sempre. E você cresceu na Zona Leste, né, e tal. Então, assim,
às vezes eu vou ler uma coisa sua e eu confesso que eu fico esperando a rima, sabe? Porque na minha cabeça, poesia é para fazer rap, então tem que rimar e tal. Cara, como é que é esse processo criativo? Como é que você encara isso? Explica um pouco aí, se é que você consegue. Porque a arte não se explica muito, né? Então, vamos lá. Cara, a escrita para mim foi o meu fôlego. Porque eu sempre tive, ainda tenho, mas eu sempre tive muita insegurança. Eu sempre fui uma pessoa com uma autoestima muito ruim. Por mais que eu seja uma pessoa extrovertida, brincalhona, mas a minha autoestima não era muito boa. Eu não era uma pessoa muito segura de mim mesmo. E eu me lembro que eu comecei a ver na escrita, no trabalhar da palavra, uma chance de ser notado. E não de ser notado para ser o principal, mas para alguém me ver. Eu não tinha a utopia de ser o mais importante. Eu só queria ser importante para alguém. Eu só queria que alguém me percebesse. Então, eu comecei a conversar muito comigo. Eu conversava muito comigo. Eu me questionava muito. E aí, eu me coloquei numa posição de me sensibilizar tanto para escutar o que eu sentia, que isso me ajudou a escutar os outros. O fato de eu me obrigar a tentar encontrar alguma coisa em mim que eu achava boa para acreditar que eu podia dividir com os outros, me fez ser muito sensível para ouvir também as coisas boas que estavam nas outras pessoas. Então, eu me tornei um observador da vida. Aonde eu estava, uma conversa, uma cena rápida no trânsito, um link no ônibus, tudo isso virava para mim uma chance de tentar enxergar, de perceber o que aquilo significava. E aí eu comecei a escrever sobre isso. Eu comecei a escrever sobre o garoto que eu vi jogando bola, e aí eu comecei a tentar imaginar o que era para ele jogar bola. O que era para ele colocar a bola no pé? Para ele colocar a bola no pé era sair do anonimato, colocar a bola no pé era sonhar com uma mudança de vida, colocar a bola no pé era ter valor, porque se ele jogasse bem, as pessoas iriam saber o nome dele. Então, a escrita veio para mim como esse pedaço de madeira do náufrago, né? Com essa boia que não me deixava afundar. E aí eu comecei a escrever, cara. Com 10, 11 anos de idade eu escrevia, 15 anos. E aí um dia, eu estava no segundo ano do colegial, nem sei como é que fala isso hoje. Minto, eu estava no primeiro ano do colegial, na escola Dom Pedro I, aqui em São Miguel Paulista. E aí eu tinha uma amiga. E a minha amiga estava muito triste naquele dia. Ela entrou na sala cabisbaixa e eu fui conversar com ela. Eu falei, o que foi? Silvana, o nome dela. Nunca mais soube. Silvana, o que foi? E ela disse, eu tô muito triste hoje. Eu falei, o que aconteceu? Ela disse, eu me sinto como se eu estivesse me desfazendo. E quando ela disse aquilo para mim, cara, me visitou uma poesia. Eu fui lá no papel, eu escrevi. Eu lembro até hoje a ideia. Eu escrevi sobre o vento e a flor. De que o vento, conforme ele vai ficando mais... O vento, quando ele é leve, ele faz a rosa dançar. Mas conforme ele fica mais intenso, ele arranca as suas pétalas. Então, o mesmo vento que faz a rosa dançar é o mesmo que a machuca. E aí eu comecei a escrever e eu falei pra ela, posso ler uma poesia pra você? Só falei isso, ela pode. Cara, quando eu terminei de ler a poesia, ela chorava. E ela chorava tanto. E ela disse assim, obrigado, porque eu estava me sentindo assim e não conseguia colocar pra fora. Isso me marcou. E aí eu comecei a sonhar com isso. Eu queria ser a pessoa que ajudasse os outros a desatarem o nó da garganta com alguma coisa que veio do meu coração. Então escrever para mim é muito mais isso, é ajudar as pessoas a se enxergarem, ajudar as pessoas a tocarem, a palparem a própria dor, ajudar as pessoas a encontrarem as palavras que as ajudem a celebrar a sua conquista. Então eu olho para o texto e de fato eu não me preocupo muito com a estética dele. Às vezes ele sai de um jeito, sai de outro, porque não é um fazer laborioso, não é uma coisa muito racional para mim. Ela vem assim, ela vem e eu vou pensando e eu vou compartilhando. É uma coisa meio assim mística na minha vida, assim. E é sempre muito legal, eu sempre tenho um feedback positivo, assim, Legal. Mística no bom sentido da palavra, tô ligado, entendi. Ah, com certeza, no bom sentido. É.
muito bom, cara. Mas para mim é diferente, interessante como cada um tem uma, né? É muito legal, cara, essa diversidade, e tudo. E eu lembro quando eu fiz um para minha mãe também foi assim. Eu sentei para escrever algo, Dia das Mães, falei, vou escrever um negócio legal para minha mãe. E aí eu fui forçado a escrever rimando, por causa dessa minha influência do rap. Quando eu vi, saiu uma letra. E eu acabei gravando uma música, e ao invés de mandar o Legal, texto para ela, mandei logo a música. E que foi assim legal. uma enxurrada, foi de uma vez só, blau, assim. Muito tempo isso já, acho que tem uns, sei lá, foi 2005, 2006, por aí. E veio numa pancada, assim, ela ficou muito emocionada e tal, né? Assim, mas tem que ser rimado para mim, entendeu? Deixa eu ver se eu lembro um pedaço aqui para compartilhar com o pessoal. O Dia das Mães é um dia legal. Dia das Mães é como um outro qualquer, não, é muito mais especial. Dia daquela que faz comida e lava panela, pega roupa seca no varal. Sensacional. É o que elas são, razão, emoção, um sexto sentido, um senso de direção quando estamos perdidos. Pensava ter acabado, quando eu fosse casado, eu estava enganado, estava iludido. Como a galinha protege o pintinho, ela faz com seu filho. Não importa a idade, tamanho, confiança, para ela você é uma eterna criança, e a esperança que ela tem é te ver bem, desde o seu primeiro parabéns, sem ela seria sem importância. No segundo domingo de maio, ela quase teve um desmaio, quando você entrou pela porta, trazendo aquela torta que ela sempre sonhou em ganhar. Tem que pôr essa flor na água, senão ela vai murchar. É assim mesmo, ela pensa em tudo. Na hora de homenageá-la, você fica mudo. Não bebe água gelada, não sai sem camisa de casa, sempre preocupada se comeu direito ou vai bem nos estudos. Alguns dizem que elas predizem o futuro, sei lá. Só sei que se ela falar para sair da galera do escuro, para parar de ser pão duro, é melhor escutar, para não bater a cara contra o muro. Não há um coração nesse mundo que seja mais puro, límpido, incandescente, onde você se sente seguro. O amor entre elas é uma coisa comum. Pode chegar no coração de mãe, sempre cabe mais um. Vamos repartir os pães. Somos irmãos de diferentes mães. Que legal, mano. Muito legal. Muito legal. Sai Mano, numa tacada só, né? eu vou precisar ir embora, mas, cara, eu quero agradecer Tranquilo, meu muito. brother. Muito Muito obrigado. legal bater esse Que Deus te papo. abençoe. Que Deus continue te usando para a glória dele. Tamo junto, valeu. Foi uma bênção te ouvir. Brother, obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho, parabéns aí pela poesia, que é um rap, que é uma música e que é o amor que você tem pela sua mãe e nós pelas nossas mães. E Deus abençoe. Vamos dividir os Valeu, pães, queridão. irmãos de diferentes mães. É nóis. Fica na paz. Valeu, mano. Tchau. Vai lá, vai com Deus, querido. É isso aí, pessoal. Tiagão teve que sair, ele tem um outro compromisso agora com o Saldiba, que é pastor da juventude lá na IBAB, que ele auxilia. E a gente também vai ficando por aqui. Quero que Deus abençoe muito sua vida, que Deus fale com você todos os dias, que Deus possa agir poderosamente na sua vida. E o meu desejo é que o amor do Pai, a graça do Filho e a consolação do Espírito estejam sempre derramadas sobre nós, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Valeu, queridos. Deus abençoe. Um abraço para vocês. Querem conhecer o meu som? Vai lá no YouTube, é só colocar Pastor Manu Mesa Barba. Tá bom? Vou digitar aqui como é que é o meu nome. Vocês pesquisam lá no YouTube. Tem várias músicas minhas lá, inclusive a última música que eu gravei, agora em abril, na Páscoa. Eu estava preparando um sermão para Páscoa e me lembrei de uma poesia, um poeta mineiro antigo chamado Gioia Júnior. O nome da poesia Nada Era Dele. E aí, inspirado nessa ideia, eu fiz uma letra e gravei um rap. É só você pesquisar no YouTube, Rap de Páscoa, Manu Mesa Barba. Não vai ter outro rap de Páscoa, nem outro Manu Mesa Barba. Se você pesquisar, vai achar, tá bom? É bem legal, uma letra que eu fiz de madrugada. Virei uma noite e fiz uma música, Nada Era Dele. Que nada era de Jesus. A ideia de que ele é o dono de tudo, mas enquanto viveu na terra, não foi dono de nada, né? Disse o poeta um dia, e nem era de dia,
fazendo referência ao seu mestre amado. O berço que ele usou naquela estrebaria, será que era dele? Não, era emprestado. E o manso jumentinho que veio pelo caminho andando sozinho, que em Jerusalém ele chegou montado, será que aquele bicho era dele? Não, era emprestado. E o pão que alimentou a multidão, que deram em sua mão e que por ele foi multiplicado, será que aquele pão era dele? Não, era emprestado. E os peixes que ele comeu ali sentado, bem junto daquele lago e indo para o outro lado, de quem que era aquele barco? Será que era dele? Coitado, era emprestado. É isso aí, galera. Valeu. Tá lá no YouTube, tá bom? Nada era dele, mesmo sendo por ele tudo criado. E eu fico pasmo. Como é que o dono do universo se esvazia desse jeito e se sujeita ao papel de pegar tudo emprestado? Valeu, galera. Deus abençoe vocês. Tamo junto. Amanhã, aqui estaremos novamente, às 9 da noite, com um convidado especial na live da Hora Nona. Toda a pandemia, 9 da noite, um convidado especial, todos os dias. Hoje, inteirou 79 lives. Amanhã é a live de número 80, desde o início da pandemia, todos os dias aqui no Instagram da IB Guaranhuns, Igreja Batista Guaranhuns, na cidade de Vila Velha, Espírito Santo. Deus abençoe todos vocês, fiquem na paz. Valeu!